Esse vídeo vai ser polêmico, para variar, né? Estamos envolvendo aí League of Legends, machismo ou possível machismo. Aconteceu outras vezes recentemente e foi polêmico das outras vezes, não seria diferente agora. Só que dessa vez eu não tô aqui para falar de um episódio especificamente. Na verdade, foi uma coisa que eu acabei me dando conta que está diretamente relacionado aos acontecimentos recentes, os 5 bans em suporte que teve naquela liga da Rússia, acho que foi da Rússia, né? E aí também teve a polêmica da Yu com as feministas, e também teve uma polêmica envolvendo o streamer Mata, e ele vai ser um pouco relevante porque eu vou trazer aqui hoje. Então já vou começar a contextualizar dizendo que o episódio do Mata, que eu não tinha falado nos vídeos anteriores, tem alguma coisa a ver com um emote que ele tinha da Lulu e o fato dele criticar na stream dele as suportes que ficam só atrás do ADC, dando shieldzinho pra eles, enfim, e acabam sendo carregadas dessa forma. Isso tem tudo a ver com o assunto que eu vou abordar, então é bom você já ter essa informação aí guardadinha. Ok, dito isso, o que me motivou de verdade a fazer esse vídeo foi o lançamento do novo suporte de League of Legends, que é esse bichinho aí, é esse gatinho super fofo, que na verdade é uma gatinha, se chama Yuumi, e logo que as skills dela foram reveladas, alguns pro players, algumas pessoas ligadas ao League of Legends já começaram a comentar, né, falaram que estava quebrado, que era broken, enfim, mas um comentário que me chamou bastante atenção e que foi o que fez eu começar a pensar um pouco mais sobre o tema, foi esse comentário aqui do Hakim, que é um pro player de League of Legends aqui do Brasil. Hoje em dia ele tá como streamer e como jogador reserva da Team Liquid, e ele disse o seguinte: com essa Yuumi, a quantidade de main suporte prata que vai pegar diamante só indo duo com um amigo ADC diamante mais em Smurf é ridículo. Ok, antes de mais nada, eu quero fazer questão de separar a minha pessoa da pessoa do Hakim e deixar claro que ele só fez esse comentário, tá? Ele não fez nenhum juízo de valores sobre qual seria o sexo das pessoas que estariam adotando essa prática. O comentário dele é esse, as conclusões eu é que vou tirar a partir disso. E eu quero deixar isso claro porque eu sei que algumas pessoas vão achar que eu sou machista por causa da minha tese, né, por causa do meu discurso, das coisas que eu vou falar aqui. Então eu quero me desvencilhar da imagem do Hakim, até porque sou um grande fã dele, não quero que o cara seja taxado de machista ou qualquer coisa assim por minha culpa. Ok, agora que já deixei isso claro, vamos entender por que o Hakim falou isso. Basicamente é porque a Yuumi tem uma habilidade que deixa ela intangível, parece, né, inalvejável na verdade, enquanto ela tá grudada com o ADC dela. Basicamente, seria um suporte muito fácil para ser carregado, é o que ele dá a entender, né? Você simplesmente usa a habilidade, fica grudado no seu ADC, que pode ser um ADC muito bom, diamante mais, como ele disse ali. O cara vai estar sempre bem posicionado, você vai estar sempre junto com ele. Você não vai morrer, não vai ficar fora de posição, porque não tem como, você vai estar exatamente onde ele está e sem poder ser alvejado, e vai estar só bufando o cara, ajudando ele a matar mais facilmente ainda os adversários. Ou seja, você não tem que fazer muita coisa. Gruda no cara e fica apertando os outros botões e deixa que o cara te carrega. E aí, pensando nisso, foi inevitável eu me lembrar daquela questão lá levantada há uns tempos atrás, das garotas que eram carregadas até os elos mais altos e que jogavam só de suporte, atrás do ADC, dando cura, dando shield, essas coisas. E me lembrei de algo que, se não me engano, foi o Mata que disse. Se vocês quiserem pedir pro Mata assistir esse vídeo na stream dele, ou recomendar até para ele esclarecer, posso estar colocando palavras na boca dele que não foi ele que disse, mas eu acho que foi ele que falou que talvez as meninas jogassem com aqueles suportes, né, que ficam só dando shieldzinho e cura, não só por causa dessa jogabilidade fácil, mas por causa da identificação também. Se não foi o Mata, alguém disse isso. Eu ouvi alguém dizendo. Agora não vou me lembrar exatamente quem foi. Talvez tenha sido até uma menina que disse isso, que jogava de Lulu não porque era fácil para ficar dando shield, mas porque ela se identificava com o personagem, algo assim. E aí eu meio que fui juntando as peças até que eu constatei que, cara, e se talvez a Riot é que for, sei lá, a maior machistona da situação, da ocasião, desse episódio todo, das garotas que só jogam de suporte dando shieldzinho lá de trás. É inegável que existe muito estudo por trás da criação de um campeão. Certamente eles ficam pensando no design, na temática, no público-alvo, pensam que tipo de jogador vai se identificar mais com o campeão X ou com o campeão Y. Por exemplo, você tem o Zed, que é um assassino que utiliza as sombras. Ele tem uma mecânica de furtividade que combina muito com a temática. Ele é um ninja das sombras que é um assassino. É uma temática
toda ela combina, faz todo o sentido ali dentro. E foi pensando nisso que eu acabei me dando conta que existem muitas coincidências, tem um padrão muito claro na concepção dos suportes, especialmente. Então agora a gente vai parar para analisar um pouquinho como são os suportes de League of Legends. Eu até abri aqui para ver todos os que estão na categoria de suportes e é muito fácil a gente identificar um padrão. Vamos lá, vamos comparar sempre duas mecânicas, duas jogabilidades diferentes com os seus designs. Primeiro vamos pegar o Thresh, um dos suportes mais clássicos do game, um suporte conhecido por ser difícil de jogar, pela mecânica complexa, por ser um suporte muito playmaker, é um suporte que você precisa estar constantemente criando jogadas, então ele é um campeão realmente mais desafiador. E qual o design dele? Como é que o Thresh se parece? O Thresh é basicamente uma caveira flamejante do inferno que fica por aí roubando almas. Então você olha para esse personagem, você bate o olho nele e você pensa que ele foi desenvolvido mais focado nos players homens ou nas mulheres. Sem demagogia, sabe? Vamos fazer essa divisão aqui. O tempo todo eu vou propor essa análise. É realmente uma análise de gênero, sabe? Se você acha que os desenvolvedores pensaram mais no público masculino ou feminino, o que você acha? Suporte complexo com essa aparência. Será que eles estavam pensando em quem? E agora, para fazer um contraponto, a gente vai pegar justamente a Lulu, que você está vendo aí na tela, né? Você provavelmente já começou a tirar suas conclusões. Ela é basicamente o que? Uma fadinha, pequenininha, bonitinha, fofinha, roxa. Ela tem diálogos muito fofinhos também. É uma personagem bem carismática, bem cativante. E a jogabilidade da Lulu é basicamente aquela que já foi criticada, né, nesses episódios passados. Ela é aquele suporte que muitas vezes ele é jogado. Não estou dizendo que necessariamente só pode ser jogado assim. Eu tô dizendo que muitas vezes, e a crítica é feita às pessoas que jogam dessa forma, ficando atrás do ADC só dando shield, simplesmente dando shield e ultando também, né, pra fazer o cara ficar um pouco mais resistente, e às vezes jogando lá o seu pokezinho também, mas enfim, basicamente shielda, buffa, ulta, ficando atrás do ADC, essa é a mecânica, essa é a jogabilidade, shield o ADC e deixa que ele faz o resto. E julgando pela aparência, quem vocês acham que era o público-alvo da Lulu quando a equipe de marketing, de design, estava idealizando ela? Quem vocês acham que eles estavam pensando? Vamos pensar assim, em players novos, beleza? Eu não tô dizendo que nenhuma mulher iria jogar de Thresh ou que nenhum homem iria jogar de Lulu. Eu tô falando que se você tem um player novo, assim, nunca jogou na vida, ele só sabe que ele quer ser suporte. E ele tem duas escolhas. De um lado ele tem um Thresh, do outro ele tem a Lulu. Esse player é um homem. Quem você acha que ele escolhe? E agora faz a mesma pergunta considerando que é uma mulher. Quem você acha que ele escolhe? Então, provavelmente houve um direcionamento de público aí, né? Beleza, então, ok. Primeira comparação. Eu acho que vocês já entenderam a proposta, então vou até dar uma acelerada agora. Certo, de um lado a gente tem o Alistar, que é um touro roxo, mal encarado, né? Ele tem uma cara meio de mal e também é um suporte conhecido pela mecânica mais complexa. Ele tem um combo onde você pode errar e ao invés de matar o seu adversário, você vai salvar ele. Então, é um suporte com uma mecânica mais complicada. Novamente um suporte de engage, você precisa ficar criando jogadas com ele o tempo todo. E do outro lado você tem a Nami, que é uma sereia, ela é bonita também, é muito fofinha. Apesar de não ser uma sereia clássica, né? Ela tem um aspecto mais de peixe até na parte de cima, mas enfim, para todos os efeitos, ela ainda é uma sereia. E a mecânica dela também é bem mais simples, ela fica lá de trás, simplesmente bufando, e tem uma skill que cura e ainda dá poke, dá dano nos adversários. E aí você tem também uma ferramenta de engage com a ultimate, mas que tem uma área de ação bem grande, não é muito complicado de acertar. E a skill mais complexa dela que seria a bolha, que ali você tem uma skill ali para dar engage um pouco mais complicada, mas é mais um daqueles campeões que pode ficar atrás do ADC, dando cura e buffando o tempo todo. Uma mecânica parecida com a da Lulu. Novamente, qual você acha que foi projetado pensando nos homens, qual você acha que foi projetado pensando nas mulheres? Vamos para mais uma comparação. De um lado você tem um Tankente, que é, sei lá, um sapo demoníaco, gordo e feio, que fica engolindo os outros e dando linguadas neles, e também é um suporte conhecido por uma mecânica mais complexa. Ele tem um ultimate que cria jogadas e que precisa, assim, de um pouco mais de experiência em posicionamento para conseguir acertar. É mais um daqueles suportes playmakers que precisa ser proativo para conseguir ganhar alguma vantagem. E do outro lado você tem a Janna, que é uma mulher loira, muito bonita, esbelta, parece até um anjo, sei lá, nem sei muito como descrever. É essa mulher que você tá vendo aí. E ela tem mais
mais uma vez aquela mecânica de ficar atrás do ADC, dando shieldzinho. Ela tem um tornado com um range até relativamente grande para dar engage, enfim. É uma mecânica parecida com a da Nami, com a da Lulu. A função dela não é muito diferente dessa. Qual desses você acha que foi projetado pensando no homem, qual pensando na mulher? Vamos acelerar mais, né? De um lado a gente tem o Braum, que é um grandalhão, bigodudo, brucutu, né? Enfim, você também tem o Pyke, que é esse assassino pirata meio morto-vivo, esse cara bem ameaçador. E temos também o Bardo, que é esse negócio peludo que tem uma cara esquisita, parece um... Cara, eu nem sei descrever exatamente o que o Bardo é, mas enfim, não é um personagem exatamente fofinho e bonitinho, né? Esses três personagens têm em comum uma mecânica mais complexa. Novamente, os três são playmakers, os três, se você fizer uma jogada errada, eles podem mais prejudicar o seu time do que ajudar. Você tem um tanque, criador de jogadas, você tem um suporte assassino, que você precisa ser mais proativo ainda. E o terceiro também tem essa mecânica de criar jogadas, dar engage. Enfim, esse é um grupo. Do outro lado, para fazer o contraponto, nós temos a Soraka, que sei lá exatamente o que é isso aí, é como se fosse uma mulher maga, meio unicórnio, mas que de alguma forma continua sendo bem fofinha também, bem bonitinha. Nós temos a Sona, que é uma linda mulher de cabelos azuis e que toca uma harpa e, enfim, ela é muda também, não tem muito o que descrever. E temos a Karma, que é essa mulher aí meio, sei lá, não sei muito como descrever a Karma, vocês estão vendo ela, é só essa mulher. Esse é o grupo de suportes que ficam só curando ou dando shield, jogando lá atrás do ADC. E aí a gente compara esses dois grupos e qual será que foi feito pensando no público masculino, qual foi feito pensando no público feminino. É um padrão absurdamente claro. A gente pode pegar mais ou menos uma ou outra exceção. Tem a Leona, que seria uma mulher que ela é mais tanque, engage, ela é mais playmaker e tal. Mesmo assim, dos suportes que fazem essa função, ela provavelmente é que tem a mecânica mais simples e ela é uma mulher com uma armadura gigantesca, né? Pelo menos a skin normal dela, a skin padrão, ela é a mulher menos feminina ou menos fofinha de todas. Você pode até argumentar que faz sentido porque ela vai dar engage, então ela precisa ser mais parruda, mas aí a gente lembra que tem o Rakan, que é um magrelo, que também é um suporte criado para dar bastante engage. E eu quero deixar claro que essa comparação é dentro da categoria de suportes. Se a gente for olhar nas outras rotas, de fato não é uma tendência que se repete. A gente tem várias campeãs mulheres extremamente fortes e difíceis de jogar que também chamariam a atenção do público feminino, mas aí são outras rotas, né? Fazendo essa comparação entre os suportes, que é uma função exercida geralmente por quem tá começando, né? É uma função que, para quem tá começando, é mais fácil porque tem menos mecânicas para se preocupar no começo, como você, por exemplo, não precisa se preocupar com o farm, enfim, né? Você não precisa se preocupar em gankar, caso você seja da jungle. Então, para quem tá começando, talvez seja uma boa porta de entrada, e para quem tá começando, tem praticamente assim, uma separação muito clara de gêneros entre os suportes. É praticamente impossível dizer que a Riot não pensou nisso enquanto estava montando esse leque de opções, onde você vê praticamente todos os suportes que, visivelmente, assim, né, na questão do design mesmo, é muito claro quais vão atrair os jogadores homens, quais vão atrair as jogadoras mulheres. Então tinha até esse discurso que eu falei que eu ouvi de alguém, de que, mas é porque aquele suporte não é porque é mais fácil, porque fica jogando atrás e dando shield, é porque eu me identifico com o personagem. Pois é! Parece que ele já foi criado para isso, sabe? Tipo, já foi induzido para que as mulheres jogassem com os campeões mais fáceis, os campeões suportes que ficam lá só dando shieldzinho, curando atrás do ADC e deixando que ele faça o resto. O design dos personagens já foi feito, meio que segregando, sabe? Então, se a gente vai dizer que existe um machismo por trás de toda essa situação, não seria ele da própria Riot, então, que já montou os campeões meio que pensando nisso? Ela criou uma classe inteira onde a segregação é praticamente assim, escancarada. E aí a gente chega num novo personagem. Olha só para esse personagem que estão dizendo que vai ser o mais fácil de ser carregado de todos, que vai ser só grudar no ADC e deixar que ele faça tudo por ti. Olha como ele é. Mais uma vez, eu não tô dizendo que nenhum homem vai olhar esse campeão, vai olhar esse boneco e vai querer jogar com ele. Eu vou querer jogar com ele, talvez, vou querer experimentar, vou ficar curioso com essa mecânica. Não tem nada a ver com isso. Eu tô dizendo que claramente ele tem um design
criado pensando muito fortemente no público feminino também, porque é claro, é óbvio que uma menina vai olhar isso aí, na maioria dos casos ela vai achar, nossa, olha só que fofinho esse suporte, quero jogar com ele. E se isso pudesse ser considerado machismo por parte da Riot, ou melhor, vamos usar a palavra certa, né, sexismo, se ela já fez essa segregação quando estava pensando no lançamento dos campeões, pensou, esse aqui vai ser mais fácil de jogar, vai ser aquele suporte que fica lá atrás, dando cura ou dando escudo, então vamos fazer ele mais voltado para as meninas. Se já houve isso por parte da empresa, por que será que houve? Porque assim, eu não diria que a Riot é uma empresa que defende esses valores de segregação, na verdade é muito pelo contrário. Eu vejo a Riot até bastante lacradora, né? Para usar um termo que... vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, né? A Riot várias vezes já se posicionou em prol da inclusão e tal, e de forma geral a gente pode dizer que o jogo é bem diversificado. Você tem tanto personagens mulheres muito fortes, muito quebradas, muito poderosas, quanto homens, quanto brancos, negros, sei lá, touros, tem de tudo, né? A diversidade é realmente muito grande dentro do jogo. Mas se a gente pegar para analisar essa categoria de suporte, que querendo ou não, assim, estatisticamente, é uma categoria onde as garotas mais costumam jogar, é muito claro que a própria Riot indica quais campeões que essas garotas devem optar. Na minha visão, isso é estratégia. Porque, historicamente, as garotas se interessam menos por jogos virtuais, né? Historicamente. Se a gente for pegar no passado, era muito mais comum você ver um garoto jogando videogame do que uma garota. Então, as novas gerações, quanto mais recente for a geração, maior a tendência de que isso diminua, né? Hoje em dia, muito mais garotas jogam também jogos eletrônicos, jogos online, o que for. Hoje em dia isso é muito mais comum. Só que precisa ter meio que uma porta de entrada. E eu acredito que foi meio que pensando nisso também que essa mecânica foi criada. Se a garota tem menos familiaridade com jogos eletrônicos, é natural que ela tenha mais dificuldade para aprender algumas coisas. Então também é natural que eles tenham pensado numa classe que fosse mais fácil servir de porta de entrada e que fosse mais atrativa também para as garotas, para que elas jogassem gostando, né, aproveitando, pensando tipo, eu sou suporte aqui, mas é legal porque eu gosto muito desse campeão. Eu não tô jogando só pra dar shield, eu tô jogando porque olha como a Lulu é fofinha, olha como ela é bonitinha, eu adoro jogar com ela e tal. Então, na verdade, eu acho que foi um acerto. Eu acho que a estratégia que a Riot utilizou tá correta. Ela conseguiu fazer com que um bom número de garotas fosse se interessando pelo seu jogo, só que é claro que isso cria algum tipo de segregação. É claro que vai ter aquela história, né, aquela fama de que garota só joga de suporte e só fica dando shield atrás do ADC, porque muitas vezes é o que acontece, mas é simplesmente um reflexo natural do fato de que o homem já estava inserido nesse contexto onde jogos eletrônicos, assim, ele cresceu jogando isso, enquanto muitas garotas começaram bem depois, foram se interessar por jogos bem depois. Então elas precisam se acostumar com mais coisas do que os garotos que já cresceram nesse ambiente. Isso é normal, previsível, é esperado, não tem nada de errado. Eu absolutamente não acho que uma garota não tem capacidade ou não pode ser melhor que um cara jogando. Com certeza tem muitas que são bem melhores do que eu, porque eu não sou muito bom nesse jogo, sinceramente. Eu sou bem medíocre, eu sei disso, então tem muitas garotas que me dariam uma surra. Com toda certeza. O que eu tô levantando aqui é o ponto de que esse discurso justamente de que é preconceito com as garotas, você falar isso, não é exatamente um preconceito, porque ele é pautado na realidade. De fato, as garotas tendem a jogar mais de suporte e com esses suportes mais simples. E se é um preconceito assumir que as garotas fazem isso, a própria Riot foi preconceituosa quando criou seus campeões. Porque é muito claro que houve esse pensamento estratégico, que foi proposital, que praticamente todos os suportes que dão um shieldzinho, que ficam com essa mecânica mais simples, são claramente feitos para o público feminino, né? Novamente, homens podem jogar, mas eles foram pensados para atender mais ao público feminino. Então, se há preconceito nesse pensamento, ele surgiu já da Riot. E eu não acho que há. Eu acho que simplesmente é um pensamento estratégico, seguindo uma evolução natural da sociedade, onde as mulheres vão cada vez mais sendo inclusas nos games, só que isso ainda é um pouco recente para o universo feminino. Então é natural que não seja exatamente a mesma coisa começar a jogar um jogo novo para um homem ou para uma mulher. Na maioria dos casos, né, pelo menos. Daqui a algumas gerações, talvez as garotas joguem tanto videogame ou até mais do que os homens. Então talvez daqui a um tempo isso realmente não tenha mais diferença nenhuma. Mas hoje
ainda é perceptível, sabe? A gente ainda consegue ver que existe uma diferença na forma como o homem encara o jogo eletrônico, o videogame, e como a mulher encara. Então, não é preconceito você simplesmente constatar um fato óbvio. Garotas foram inseridas nesse universo mais tarde, portanto tem bem menos garotas jogando, e geralmente quando elas jogam, elas ainda estão se acostumando com o universo. Então, isso não é machismo, não é preconceito, isso é puramente a realidade, na minha opinião. Mas se você acha que isso é sim machismo, que é preconceito, eu acho que você deveria no mínimo ser coerente com o seu discurso e considerar a própria Riot uma empresa machista, que cria bonecos que ficam lá atrás dando shieldzinho, focados nos jogadores femininas, nas mulheres. Então, se a Riot é machista, talvez você devesse boicotar, você deveria ter raiva de League of Legends, porque a própria Riot nutre esse preconceito, esse machismo que você está dizendo que os players têm. Tipo, não é à toa, não é por um acaso, não é no mundo da fantasia que não faz sentido, não. Ele é baseado numa coisa que realmente acontece, e você chorar, espernear ou fazer textão não vai mudar essa realidade, sabe? É aquela coisa. Se você acha que mulher não joga só de suporte que fica dando shieldzinho, prove! Seja a mulher que não joga só de suporte dando shieldzinho, mostre que você é muito mais do que isso, conquiste esse respeito, e é basicamente isso. Esse é o tema polêmico, eu sei que é bastante polêmico, mas eu fiz essa reflexão e queria compartilhar com vocês. O que vocês acham? Que eu fui um machista terrível opressor? Ou que tem algum sentido que eu falei aqui embaixo? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, manda esse vídeo pros seus amigos, me dá essa força, confere os links na descrição, tem a minha banda lá, várias músicas de anime, que quem gosta de LoL geralmente gosta de anime também, então escuta música de anime em português muito legais pelo Deezer, pelo Spotify, vai me ajudar pra caramba se você escutar por lá. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!